Boa noite, meus irmãos, que bom é estarmos aqui, que bom é estarmos diante da presença de Deus, estarmos de alguma forma em comunhão. O culto não para porque Ele não deixa de ser Deus, Ele não deixa de ser digno, e nós vamos nesse momento adorar o Senhor. Eu convido você, aonde você estiver, não pensar mais em suas ansiedades, naquilo que te cerca, nas circunstâncias da vida, mas pensar que estamos agora em igreja, oferecendo a Deus louvor, oferecendo a Deus o nosso coração quebrantado, contrito diante da presença dEle, reconhecendo que Ele é soberano, está acima de todas as coisas, acima de todas as crises, acima de toda peste, de toda doença, de toda catástrofe. E o mesmo Deus que sempre cuidou do seu povo é o Deus que está sobre nós, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que reina sobre todas as coisas, reina sobre a história. Nada sai do controle dEle, nada sai do seu campo de visão. Ele está vendo o seu coração, Ele está nesse momento cuidando de nós. E nós vamos louvá-lo, porque Ele continua sendo Deus, continua sendo Rei, digno, santo. E nós vamos adorá-lo em espírito e em verdade nesse momento. Então faça isso, se coloque em posição de adoração agora, se renda perante a Ele e vamos dar a Ele, oferecer a Ele o nosso melhor. Amém? Teu é o poder.
Fala galera, nós estamos aqui no meio dessa pandemia, sem poder nos encontrarmos pessoalmente, mas graças a Deus pela tecnologia, pelos recursos que nós temos, e hoje nós vamos estudar a palavra de Deus juntos e aprender com ela aquilo que o Senhor Jesus quer nos ensinar nesses dias que nós temos passado medo, aflição, dúvidas, mas na certeza de que a palavra de Deus responde e com certeza ela tem respostas para esses momentos. Tamo junto, vamos começar o nosso estudo agora. Pessoal, hoje o nosso texto bíblico se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo 7 em diante. Nós vamos tentar compreender um pouco daquilo que o próprio Jesus no seu sermão escatológico nos afirma a respeito dessas epidemias que vão surgir ao longo da história da humanidade. A palavra de Deus nos diz assim, a partir do versículo 7. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora. Não sigais. Quando ouvirdes falar de guerra e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a qual não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Vamos orar ao Senhor antes de iniciarmos a nossa meditação. Deus bendito, nós nos curvamos diante da Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz, pois sabemos que o Senhor tem respostas para todos os dilemas da nossa vida. Que no nome do Senhor Jesus nós possamos compreender aquilo que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos passando. E desde já nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, a vida da nossa igreja, da nossa cidade, da nossa nação, todo esse mundo nas mãos do Senhor, pois sabemos que o Senhor é o Criador de todas as coisas e nada foge dos olhos do Senhor. Nos guarde, nos abençoe. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. E aí, será que essa pandemia do Covid-19 anuncia o fim do mundo? Tem gente que já está doida, correndo de um lado para o outro, dizendo, agora acabou. Esse é o fim dos tempos. Essas são as características, os sinais que anunciam que Jesus está voltando. Já tem gente até prevendo a data que Jesus vai voltar. E como que nós cristãos, jovens, adolescentes, podemos compreender os sinais que estão sendo evidenciados nos nossos dias? Primeiro nós precisamos olhar para esse texto do Evangelho de Lucas e compreender algumas coisas. Esse é o sermão escatológico de Jesus, ou seja, o sermão que Jesus fala a respeito dos sinais e das características da vinda do Senhor. É necessário nós compreendermos que esse sermão está dividido em 3 partes. Primeira parte foi essa que a gente acabou de ler, que nos fala sobre os sinais da vinda de Jesus. A segunda parte está um pouco mais à frente,
é aquele momento em que Jesus fala das características da sua vinda, ou seja, como de fato será o momento em que Jesus estiver chegando, voltando. E a terceira e última parte são as orientações de Jesus para como nós devemos viver vigilante diante de tudo isso. Ou seja, viver no meio de uma pandemia significa o quê? Significa, em primeiro lugar, que essa pandemia de fato faz parte dos sinais que antecedem a vinda de Jesus. Nós lemos nos versículos 11 e 12 o seguinte: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Olha só, Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, já está prevendo a chegada de epidemias no mundo. Isso não é novo. Isso não é algo para tirar a nossa paz e a nossa confiança no Senhor. Desde Gênesis capítulo 3, a terra já foi amaldiçoada por conta do pecado. E a partir daí, nesse desequilíbrio entre criação e criaturas, nós já estamos totalmente envolvidos e sucumbidos a essas realidades que nós vamos viver. Ou seja, não é momento para ter espanto. Não é momento para viver assustado. É momento, sim, de buscarmos as orientações médicas de todos os profissionais da área. No caso desse vírus, a gente tem mesmo que lavar a mão, tem que evitar o contato com outras pessoas, álcool em gel, até falar chega, mas nós não precisamos viver alarmados. Por quê? Porque nós já sabemos o final da história. Nós já temos o spoiler de como que vai se dar tudo isso. Então essa primeira parte do sermão escatológico de Jesus nos fala dos sinais que antecederão a sua vinda. Ou seja, a epidemia faz parte, as epidemias mundiais, faz parte de todo esse contexto de sinais que vão anteceder a vinda de Jesus. Ou seja, isso é um elemento que Jesus já falou, tal como guerras, tal como terremotos, tal como falsos profetas. Tudo isso já está contribuindo para a chegada de Jesus. Então quer dizer, pastor, que nós vivemos os últimos dias? Sim, nós vivemos os últimos dias. E sabe quando esses últimos dias foram iniciados? Nós estamos estudando aí uma série chamada Como Deus se Tornou Rei. E nós temos falado da vida e obra de Jesus. Quando Jesus Cristo morre, ressuscita e sobe aos céus, ele já dá início aos últimos dias. Nós cremos que os últimos dias começaram quando o Espírito Santo foi derramado até o povo de Deus e a partir daí dando início a esses chamados últimos dias. Pastor, então desde a chegada do Espírito Santo, desde o derramamento do Espírito Santo, nós já vivemos os últimos dias? Sim, é isso que nós cremos, que os últimos dias já foram iniciados. Mas é claro que essa é a primeira parte do sermão escatológico de Jesus. A primeira parte dos sinais evidenciam, e vamos relembrar aqui, em primeiro lugar, a fragilidade do ser humano. Imagina um vírus ser capaz de afetar toda a mobilidade do mundo, todos os governos preocupados com isso, toda a humanidade vivendo nesse caos. Segundo, essa epidemia também representa para a gente um spoiler daquilo que vai acontecer. Não precisamos viver atemorizados, angustiados, porque nós já sabemos o final do filme. O final do filme vai se dar quando Jesus Cristo voltar em poder e muita glória e reequilibrar a sua criação. Ele vai criar novos céus e nova terra e nós viveremos de novo esse equilíbrio entre criatura, criação e Criador. Mas a segunda parte do sermão escatológico de Jesus nos fala sobre os sinais, agora as evidências da vinda de fato de Jesus. Então, essa primeira parte, falamos dos sinais que antecedem a vinda. Agora, os sinais da vinda de Jesus. Olha o que diz o versículo 25 do capítulo 21 de Lucas. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra,
angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pelas expectativas das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Está vendo como nós, ao vivermos uma epidemia, uma pandemia, melhor dizendo, que tem assolado o mundo afora, e nós já estamos falando de quase 300 mil contaminados com esse vírus, o número de mortes que só aumenta, mas tudo isso ainda faz parte do primeiro bloco daquilo que Jesus falou que ia acontecer. Mas a segunda parte do sermão escatológico de Jesus também é de suma importância para a gente. Os versículos 25 em diante do capítulo 21 de Lucas diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das suas ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. A primeira parte do sermão escatológico de Jesus nos fala sobre esses sinais que antecederão a sua vinda, mas que já vão acontecendo ao longo da história. Essas epidemias, as guerras, os falsos profetas, tudo isso já estava acontecendo na época de Jesus. Agora, a segunda parte do sermão escatológico de Jesus nos fala de eventos pontuais que vão acontecer antes da sua vinda. Por que a gente não precisa temer essa pandemia achando que agora vai chegar Jesus e resolver tudo? Primeira coisa, porque a epidemia é uma característica de sinais da vinda de Jesus. Essa segunda parte nos fala sobre estruturas e sinais que vão acontecer imediatamente quando Jesus estiver voltando. Ou seja, essa pandemia que a gente vive hoje, outras pessoas viveram outras epidemias em outras épocas. E isso não significou o fato da gente fazer lá um X no nosso calendário e dizendo, pronto, agora nessa Páscoa de 2020 Jesus está chegando, eu tenho certeza disso. Calma, vamos analisar a segunda parte do sermão escatológico de Jesus. Antes de Jesus chegar, nós teremos sinais visíveis no céu. Ou seja, olha ele falando de sol, olha ele falando de lua, olha ele falando de bramido do mar. Quando Jesus Cristo estiver para voltar, toda a criação vai estar afetada com isso e tudo no céu e na terra já vai apontar para o evento que está para acontecer. Ou seja, essa epidemia representa um aspecto da vinda de Jesus, mas não representa um sinal tão pontual da sua volta. Calmem, ainda dá tempo de pregar o evangelho para muita gente, tá certo? Então, esse segundo bloco, nós aprendemos a respeito da vinda do Filho do Homem, da chegada daquele que foi humilhado, daquele que foi rejeitado enquanto estava encarnado aqui na terra, mas que voltará em poder e muita glória, revestido de graça, e vai dizer para todos esses questionadores que hoje estão se levantando, perguntando, será que Deus se esqueceu de nós? Será que esse Deus que diz ser tão bom vai mesmo reservar para a gente uma pandemia gigante sem fim? E a resposta é, Deus está onde ele sempre esteve, assentado num alto e sublime trono, preparando a sua volta, Jesus Cristo nosso Senhor, o qual é o Senhor dos senhores, governa sobre a criação e prepara a sua volta. Então, nós vimos até aqui a primeira parte do sermão escatológico, falando sobre esses sinais que antecederão a vinda de Jesus. A segunda parte do sermão escatológico nos fala de fato como será a vinda. E aqui a gente está falando de muitos eventos do sol, da lua, das estrelas, até a volta de Jesus. Agora, a terceira parte
desse sermão nos fala como nós precisamos viver até a chegada de Jesus. O versículo 28 nos diz: ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Pessoal, não é tempo de viver alarmado. Não é tempo de ficar compartilhando fake news. Não é tempo de ficar doido nos grupos de WhatsApp. É tempo de nós vivermos cheios de esperança, cheios de expectativa, como o evangelista nos fala: erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Como eu preciso viver nesses dias? Eu preciso viver nesses dias esperançoso, olhando para o alto e sabendo que a nossa redenção está cada vez mais próxima. Nesse tempo de quarentena, de isolamento, busque a presença do Senhor, faça leituras pontuais, não viva de maneira ociosa, aproveite esse tempo e se alegre, porque mesmo vivendo nesses últimos dias, nessa epidemia que tomou uma proporção gigante, nós estamos à espera do nosso Redentor, e é por isso que nós podemos exultar e vigiar, porque Jesus está voltando. Vimos o primeiro bloco do sermão, que nos fala sobre os sinais da vinda de Jesus. Vimos o segundo bloco do sermão escatológico de Jesus, que nos fala como será de fato a vinda de Jesus. Vimos o terceiro bloco, que nos fala como nós precisamos viver cheios de esperança, de alegria e vigilantes, porque o Senhor está próximo. Agora, vamos olhar para o alto e engrandecer o nome do Senhor, que vive e reina hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Pessoal, então diante dessa mensagem que nós acabamos de ouvir sobre o sermão escatológico, se você tiver alguma dúvida, pode ir mandando aí no Instagram da UMP e da UPA aqui de Uberaba, e nós vamos fazer de tudo para responder ao longo dessa semana, que a gente está bem tranquilo, né, sem as nossas atividades presenciais. Mas nós vamos encerrar agora esse momento clamando ao Senhor, orando a Deus pelo nosso país, entregando ao Senhor os nossos dias, pois sabemos que nosso Deus é um Deus maravilhoso e bom, que não se esquece de nós, mas Ele se inclina diante de cada uma das nossas orações. No lugar que você estiver, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor e vamos entregar a Ele a nossa vida e a nossa história em nome de Jesus. Deus bendito, nós louvamos ao Senhor pelo seu sermão escatológico, pelas palavras que o Senhor já pronunciou, falando a respeito de tudo aquilo que nós iríamos viver. Ó Deus, nós te louvamos porque nós já sabemos o final da história. Sabemos que o Senhor voltará em poder e muita glória. Sabemos que o Senhor resolverá todo o caos que o pecado causou no mundo. E sabemos que está próximo a sua vinda. Nos ajude, ó Pai, a vivermos cheios de esperança, a levantarmos a nossa cabeça e a exultarmos, porque a nossa redenção se aproxima. E nós temos a certeza de que o Senhor sabe quantos fios de cabelo há em nossa cabeça. E o Senhor é Deus que conhece, que instrui e que não permite que nada de mal nos aconteça se o Senhor não estiver à frente de todas as coisas. Nos ensine, ó Pai, que tudo coopera para o nosso bem, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, e que nós sejamos jovens, adolescentes, cheios do Espírito Santo do Senhor, cheios da tua graça, cheios do teu poder, vivendo nesses dias, cheios de esperança também. Fique conosco, nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, galera. Tamo junto. E tô doido para dar um abraço em vocês. Logo, logo essa pandemia passa, se Deus quiser.